Good morning, sétimo ano. So today is November, yes, 19th. Então estamos no dia 19 de novembro. Welcome you that is here just to watching our class. Bom dia para você que está assistindo aqui a nossa aula de inglês. And we're gonna start our class thinking about and reflecting about God's Word. Vamos refletir um pouquinho, então, no versículo da semana, na palavra de Deus in English, ok? Então, essa semana aqui, vocês estão vendo esse versículo, né? Esse é o versículo da semana. In English, it says, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Coisa boa, né? Venham a mim todos aqueles que estão cansados. Geralmente a palavrinha cansado a gente vê no English tired, né? Tem muito a ver mais com cansaço físico, mas a gente tem esse aqui, ó, weary, cansado, não é só de cansaço físico, mentalmente cansado, né? Espiritualmente cansado. Esse ano não foi um ano fácil, né? And burdened, sobrecarregado, né? Parece que a gente às vezes se sente sobrecarregado dentro dessa nova rotina. And I give you rest. Okay? Então, Jesus promete nos dar descanso, né? Quando nós vamos até Ele. Ok? Então, essa palavra está no livro de Matthew, chapter 11, verse 28. Lá no Evangelho de Mateus, primeiro livrinho do Novo Testamento, capítulo 11, verso 28. Ok? Então, que nós possamos ir até Jesus, né? Quando a gente estiver se sentindo cansado, fadigado, esse é o convite para ele que ele tenha a nos fazer essa manhã, nesse fim de ano de 2020, né? Que nós possamos pedir a Deus, então, que ele venha, nos fortaleça, que nós possamos deixar nossos cansaços, nossas cargas ao pé da cruz, para que nós possamos concluir esse ano vencedores, que é o que nós somos, porque já chegamos até aqui. Amen, people! Yes! Muito bem. Excellent. Aí, ó, dei uma palavra que a Esther, então, pode já ressuscitar, né? Ok, very good, people. Muito bem, sétimo ano. A aula passada, nós falamos, então, sobre o past continuous. Na verdade, a gente já está na segunda parte dele, né? Na primeira parte, a gente estudou a estrutura da afirmativa e da negativa. A aula passada, nós estudamos a interrogativa com o uso de questions words. Vamos dar uma olhadinha rapidinha aqui no slide, só para a gente relembrar. Primeira aula do dia, às vezes a gente está ainda ligando o nosso cérebro. Então, olha lá, pessoal. Para formarmos, então, o past continuous. Qual que é o past continuous? É aquele que estava acontecendo, ok? Estava fazendo, ok? Geralmente, então, no past continuous, aparece quando uma ação estava acontecendo e é interrompida por outra, né? A gente comentou isso aula passada. Sim, muito bem. Ai, Radassa, no problem. Radassa mandou um recado aqui para a teacher, sem problemas, tá bom? Aí na próxima, você faz o que você conseguir dentro das páginas pedidas, tá bom? Acontece. Tudo bem, pessoal. Olha lá, então para formarmos questions words com simple past, a estrutura da pergunta do simple past era só eu inverter a ordem, né? Colocar o was ou were. Então o was eu usava para os pronomes singulares e o were para os pronomes plurais, mais o sujeito, né? Os pronomes pessoais, I, you, he, she, it, they, mais o verbo com ing e complemento, para fazermos perguntas que são abertas, que eu não vou só responder sim ou não, mas vou usar as questions words, a sequência será a question word, who, where, when, what, tá? Que a gente já estudou. Então, quem, onde, a gente tem o what, que, qual.
Depois o was e o were, ok? He, she, it e I, que são pronomes singulares was, os demais were, o verbo com ing, tá? Isso aqui a gente viu a aula passada, só estou dando uma recapitulada, ok? Muito bem. So, let's open our books now. So, last class we have already started the chapter 14. Começamos o capítulo 14 falando de meio ambiente, lembra? Tinha aquela imagem que parecia um pulmão, né? Pulmões. A gente falou um pouquinho sobre a devastação do meio ambiente, né? E na seção desse capítulo aqui, essa daí mesmo, Esther, na seção desse capítulo aqui, do 14, na verdade, ele é um apanhadão de todas essas partes que a gente viu do past continuous, tá? Parece uma grande revisão, tá? E ele tem as questions word sem usar o who e o was, tá? Sem usar as questions words who, what, when, ok? Então a gente vai fazer junto isso daqui. So let's open our books to page number 130. Yes, 130. Let me find here my virtual book. Very good. Okay. So go to the chapter 14 here. Vou dar um zoom aqui, se a gente consegue aumentar essa imagem, porque ela tá pequenina, pequenina. Agora mudou um pouquinho a configuração do nosso livro, lá no SAS. Se a teacher consegue dar o zoom aqui com outro comando, porque tá pequeno. Just a second, people. Aberto está, né? Agora o zoom, mudou o site, vamos ver se a teacher consegue abrir. De qualquer modo, se eu não conseguir... Não tenho, Thiago. Se não der para acompanhar no computador, porque tá pequenininha mesmo a letra, eu não estou achando o zoom nessa configuração nova do portal SAS aqui na barra, ficava na barra de rolagem abaixo, não estou encontrando, mas a gente pode seguir pela apostila, a minha também está aqui, ok? Então ele diz assim, read the story and identify the verbs you can, ok? Então ele tem vários verbos aqui que nós vamos identificar. Para ficar para vocês mais fácil, nós vamos ter alguns verbos aqui no past continuous. Então, vai ser o was e o were, tá? Com o verbo no ing. Então, vocês vão procurar essa estrutura que tem o was e o were e um verbo com ing e vão sublinhar, ok? Let's try to do this one. So... Sem zoom mesmo. Ok, people, unfortunately, I didn't find the zoom command. A gente não achou o comando que dá um zoom aí para aumentar, então a gente vai grudar a cabeça aqui no computador para tentar encontrar os verbos, ok? Então diz assim, guess what? I saw in the forest 2 boys from the next village were cutting trees. Nessa primeira fala aqui, ó, da Salma. Onde que tem um verbo? Pode falar pelo microfone ou mandar pelo bate-papo. Vocês conseguem ver onde tem um verbo que está no past continuous? Vamos só naqueles que estão no past continuous, que tem was ou were, mais um verbo com ing. Eu achei. Qual que você encontrou, Esther? Were cutting. Yes, were, porque eles estavam se referindo aos boys, então seria you, né? Cutting. Então, como eu tenho consoante, vogal, consoante no verbo cut, ele aumentou mais uma consoante e o ing. Então, were cutting. Os boys estavam cortando árvores. Muito bem, Esther. That's it. So, let's
Let's go to the next line. Bora lá. Deixa eu só Aqui, ó, Pro, no finalzinho. No finalzinho aqui da frase. Não, eu achei. O que eu não tô achando é o meu comando aqui do... Pronto, que eu queria grifar aqui. Gente, hoje tá louco aqui o Zoom. Ok, were cutting. Tudo bem, tem que grudar o rosto aqui, aí a gente enxerga. Aê! Muito bem. Aí eu tenho a fala da Kiara. Are you sure, Salma? Você tem certeza? Our villages have an agreement. As nossas vilas têm um acordo. Both villages can use the forest, but nobody can clear land. Então, ambas as vilas podem usar a floresta, mas ninguém pode devastá-las, ok? Aí na fala da Salma, I know what I see. They were cheering the forest to grow crops. Aqui também eu tenho mais um verbo no past continuous. Ok? Alguém encontrou? Amanda falou que tem o clearing. Gente, aqui assim tá sofrido. É verdade, desculpa, Amanda, a teacher pulou. Were clearing, é que eu tô com esse livro pequenininho, com a letra pequenininha aqui. A gente pulou esse. Were clearing, tá certo. Então, eles estavam clearing, yes? Muito bem. Aí temos aqui a fala do Abrin. What were you doing in the forest? Agora eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque aparece também o past continuous, mas como é uma question word, tá inversa aqui, ok? Tá inversa. So, Amanda, isso mesmo, só que lembra de colocar sempre, como a gente está falando da estrutura do past continuous, was ou were. Então aqui a gente vai ter were doing, ok? Ficou meio grandinho, mas tá. There is nothing we can do, Salma. Não tem nada que a gente possa fazer. Aí a Kiara fala assim, Abrin, of course, we can do something. We can go to our village heart. Salma can tell him what she saw. Então, claro que a gente pode fazer. A gente pode ir lá para o coração da nossa vila, do nosso vilarejo, e contá-los o que ela viu. Ok? Nossa, vou seguir no meu livro, que está bem pequenininho. But the boys will be angry. Mas os garotos ficarão bravos, tá, gente? Aqui não está no past continuous, mas aparece um verbo, né, que está no futuro. A gente vai ver isso no ano que vem, o simple future, que é o will, tá? Will be. Não precisa assinalar, mas só para vocês identificarem quando tiver o will, é futuro, tá bom? Então, com o verbo to be, will be, ficarão, ok? They can make trouble. And we can't permit this, we have to tell the village head, what are you afraid of? Ok, pessoal, aí nas próximas duas falas a gente não tem nada no past continuous, mas lá na última linha, na última fala da Kiara nós temos. Quem consegue identificar? Dá uma olhadinha lá, Tiago. Veja o que você consegue encontrar. Were e doing. Yes. Were doing. Olha lá, eu coloquei were they doing. Como era pergunta, eu inverti o pronome com were. Então, tem uma question word lá. Where were they doing? Onde eles estavam fazendo that, aquilo, ok? Exatamente, Esther, excellent. So we have here, ok? Uma question word. Muito bem, pessoal. Que aqui embaixo a gente tem falando um pouquinho sobre questions, yes? E assim como várias perguntas cujas respostas são sim ou não em inglês, para fazermos essa pergunta, basta invertermos a posição do pronome I, you, he, she, com o was ou were no caso, ok? Let me see one person here to help me.
aqui dentro do balãozinho amarelo. Vamos ver. Tiago, você pode ler para mim, por gentileza, só essas 3 primeiras linhas no balão amarelo? Sim. Ok, thank you. Tá, mas a introdução Aqui só onde essas tá... 3 linhas? Isso, no past continuous questions. Ah, tá. Você estudou anteriormente as formas afirmativas e negativas do past continuous. Eles servem para expressar ações que estiveram em andamento em um determinado momento do passado. Neste capítulo, você vai apresentar e treinar a forma interrogativa desse tempo verbal. Past form of be, mais subject, mais main verb, mais o ing. Muito bem, então eu tenho lá. Se fosse na afirmativa, essa frase seria I was talking. Eu estava falando. Como eu estou fazendo ela como uma pergunta, cuja resposta vai ser sim ou não, eu simplesmente vou inverter a posição. Olha lá. Was I talking to your brother? Ok? Só inverti a posição. Mesma coisa ali embaixo, ó, no outro exemplo. Se fosse afirmativa, eu ia colocar you were going to school. Vocês estavam indo para a escola, né? Agora eu vou perguntar invertendo a posição. Were you going to school? Ok? Muito bem. E aí, teacher, se eu quero fazer eu preciso dar uma resposta e ela não é somente sim ou não. Eu preciso dar uma informação, então eu vou responder se é o que, ou quando, ou quem. Então eu vou usar as questions words. Muito bem, vou seguir essa inversão, só que na frente do was e do were, vou acrescentar a question word, assim como nós vimos aqui nesse slide de estrutura que a teacher havia mostrado para vocês, tá? Então, nós vamos seguir aqui. Question word, aqui na parte alaranjada. O verbo to be no passado, ou seja, was ou were, tá? Sujeito, ou seja, o pronome pessoal, mais o verbo com ing e o resto da frase, ok? Lembrando que, geralmente, o past continuous era uma ação que estava acontecendo e foi interrompida por outra ação que também aconteceu no passado, só que daí seria no passado simples, que a gente viu separado, e mais para frente a gente vai ver com ambos juntos, ok? Very good. Baseado nisso, vamos aqui para a página ao lado. Ok, galerinha? Se der tempo, a gente faz um game. Novamente, até a teacher descobrir agora a nova configuração do portal SAS, como maximiza, vou ter que fazer aqui um acompanhamento no meu livro, porque senão eu não enxergo mesmo. Os 40 não me permitem letrinha tão pequenininha. A verdade, eu acho que até nem vocês conseguem, né? Assim, na tela, do jeito que está, tão pequenininha. Muito bem. Lá no exercício 2, então, ele fala assim para a gente: create questions using the past continuous for the answers below. Então, ele quer que a gente crie perguntas para as respostas que já existem ali. Na letra A, ele nos diz assim: they were doing that near the river. Eles estavam fazendo aquilo, estavam desmatando, né? No caso do nosso texto, perto do rio. Então, ele está dando um local, ok? Perto do rio. Quando eu estou falando de local, qual que é a question word, então, que eu vou usar para fazer essa pergunta? Vamos seguir a estrutura aqui. Question word, was or were, pronome, verbo com ing. Professora, então, na letra A, pode falar. Você já fez isso? Esse daqui eu já fiz? Já. Toda a questão 2 e 3. Sério, Amanda? Nossa, pode me avisar antes. Eu achei que eu tivesse feito a do 13. Ok, no problem. Que bom que você me avisou agora. A 3 também a gente já tinha feito?
Nossa, eu não marquei aqui na apostila, sorry. Geralmente eu dou um vistinho. Okay, so let's just beginning the other part. So basically we have already finished, yes, the past continuous. Então a gente finalizou aí já a parte do past continuous e nesse restinho de aula a gente vai dar início ao chapter 15. De qualquer modo, valeu a pena porque aí a gente revisou essa estrutura que nós vamos ver fortemente ali na avaliação bimestral, tá bom? Ok, so nós temos uns minutos aqui, eu quero introduzir com vocês o chapter 15, yes? So, we have here footprint. Então, como a gente havia falado, nessa última unidade da apostila SAS, we are talking about environment, yes? Estamos falando sobre meio ambiente, ok? E nós vamos dar uma analisada aqui nessa imagem. Pode ser em português mesmo. Gostaria que vocês dessem uma olhada aqui no first picture, ok? E aqui, o que é essa grande placa que nós temos no meio das ruas? A gente tem uma ali no sinaleiro ali da José Antônio com a Mato Grosso também, né? De lá que nós tínhamos lá funcionando, era de LED, até piscava, né? So, we have a kind of, in English, o termo veio do inglês mesmo, né? Esse termo publicitário, como vários termos publicitários vêm da língua inglesa. So, we have an outdoor, ok? Um outdoor, né? And we have a picture with a cell phone here, ok? Então, tem uma pessoinha com o celular na mão. E o anúncio diz assim, all of us can help reduce the impact of our mobiles. Nossa, nessa pandemia tá difícil, né? Tudo que nós podemos ajudar é reduzir o impacto dos nossos mobiles, são celulares de modo geral. By simply use them for longer, we can also ask for more efficient design and manufacture. A gente pode pedir, então, para que sejam feitos com design manufaturado, ok? Aí ele pergunta aqui, how old is the cell phone in the picture? Ok? Quantos anos será que tem esse celular aqui na foto? Dá uma olhadinha na imagem que tem lá. Temos um símbolo no celular e ele tem uma informação visual que nos dá a pista de quantos anos tem esse celular que está na mão da pessoa. Quem consegue identificar? Quatro anos, professor. Isso aí. Tem 4 anos. Esse celular já tem 4 anos de uso. Nossa, virei todas as páginas. Olha lá. Então, o que esse anúncio está querendo dizer? Que nós devemos usar o máximo de tempo o celular que nós temos. Hoje em dia está uma moda, né, de ficar trocando de celular toda hora, porque eles estão com avanços de recursos cada dia melhores, mas quanto mais a gente troca de celular, mais a gente, consequentemente, está prejudicando a natureza, porque todo aquele... o material que é feito no celular, quando a gente vai descartar, é um descarte específico, assim como as pilhas, né? Tem um lixo específico, ele demora muito para se decompor na natureza, né? Então, aí ele está promovendo um uso longo do celular, né? De um aparelho, pegar um aparelho e ficar bastante tempo com ele para que nós possamos reduzir, né, esse lixo, né, que nós mesmos criamos quando a gente troca de celular, né? Porque o que você faz com o seu celular velho? Aqui em casa mesmo a gente tem um monte de aparelho que foi quebrando, né? A gente vai juntando para poder descartar, mas isso vai virando lixo, né? O meu celular mesmo já deve ter uns 3 anos, né? Tentar não ficar nessa onda aí que o mundo tá, de ficar trocando toda hora, né?
Aí na letra B ele pergunta, do people's phone usually last that long or more? O que vocês acham? Isso é pessoal, vocês podem compartilhar a experiência de vocês, aí da galera da casa de vocês, no bate-papo. É normal uma pessoa ficar com o celular mais ou menos isso? 4 anos? Ok? Ou as pessoas trocam com mais facilidade? Então, olha lá, Esther está falando que o celular antigo dela, foi o pai dela que deu, cancelaram até o WhatsApp, mas ela ainda usa. Então, é legal, é bacana isso também. Às vezes a gente passa, um adulto vai adquirir um celular, passa o já usado para alguém de casa, ao invés de comprar um novo. Aí você fala, ai, teacher, que sacanagem, eu queria um novo. Mas pensa no lado positivo, a gente está poupando também o meio ambiente. Além de poupar o bolso, né? Que não fica tão caro, não fica financeiramente tão pesado para a nossa família, nós também estamos poupando o meio ambiente. Alguém estava falando, quer falar? Prof, o que é para fazer na número 1, a letra A? Só colocar 4. São 4 anos. E a B? É essa discussão que a gente está tendo agora, de se você acha que as pessoas ficam com esse tempão aí no celular, com 4 anos, ou trocam rápido de celular. Pode ser em português? Pode. Tá. Obrigada. Nada. Ok, people. E o nome da nossa unidade aqui do nosso capítulo é footprint, ok? Alguém sabe o que é foot? Vocês se lembram? Futebol? Só foot. Olha que cena. I have a feet. Pé? Yes, and I have foot. 2 Dois. foots. Yes, so these are my foots. Oh my gosh. Ok? Footprint. Então, print seria tipo um carimbo, uma marca. E foot, pé. Então, como é que eu posso traduzir isso? Quando a gente está caminhando, o que a gente deixa no chão? Uma marca. Uma marca, que a gente fala pegadas. Então, quais são as marcas, quais são as pegadas que nós estamos deixando no meio ambiente? É sobre isso que trata esse chapter 15, ok? Olha lá, what type of footprint is this chapter about? Então, qual é o tipo de pegada que nós estamos, que esse capítulo aqui, ele está se referindo? Será que é uma pegada na areia? Que ele está se referindo, a deixar pegadas na areia? Será que ele está se referindo a esses... Sabe quando o bebezinho nasce e você faz a marca? Será que é uma footprint dessa? Você pega, põe a tintinha no pé do bebê e marca lá? Ou será que é uma pegada dessa daqui, olha? É um gráfico falando o quanto a gente está influenciando na natureza. As nossas atitudes podem influenciar o meio ambiente. Ok? So, this chapter will talk about the first picture here. Então, a gente pode dizer que footprint, né, pegadas ou marcas de passo, nesse contexto que nós estamos estudando agora, ele tem a ver com esse gráfico aqui, ok? Muito bem. E aqui no número 2, ele quer que nós match the words from the chapter to their definitions. Então, aqui eu tenho várias palavras, tá, que tem a ver com esse capítulo que nós iniciamos o estudo hoje, falando sobre footprints, pegadas na natureza, no meio ambiente, que nós, como seres humanos, deixamos. E do outro lado, entre parênteses, eu tenho a definição dessas palavras, ok? Então, eu tenho aqui, ó, biodiversity, biodiversidade, consumption, consumo, environment, anota aí do lado se você não sabe a tradução, meio ambiente, habitat é o habitat,
ok? Lifestyle, estilo de vida, ok? Sustainable, sustentabilidade, ok? Treat, deixa eu ver se é treat. Yes, é um acordo, um trato, ok? Então vamos lá. Aqui na primeira frase ele diz assim: the condition of being in danger or at risk. Qual será que é a condição de se estar em perigo ou em risco? Qual dessas palavras tem mais a ver com essa definição aqui, a condição de estarmos em perigos ou em risco? Então, quando nós temos uma condição de estarmos em perigo ou em risco, nós vamos ter, ok? Nós fazemos, né, com o outro lado, um trato, ok? Então, nós vamos ter aqui a letra G. The variability among living organisms on the Earth, a variedade entre vários organismos morando na Terra. Olha a aula da professora Camila aqui. Qual será que, na segunda frase aqui, ó, a variação entre vários organismos morando na Terra? Qual será que é o melhor? Alguém falou, mas eu acho que foi bem baixinho. Pode repetir? Biodiversidade? Yes, Radassa. Biodiversity. Ok. Daí na terceira frase a gente tem a way of life or living of a person or group. Então, o jeito de viver de uma pessoa ou de um grupo. O que você acha, Tiago? Qual que é a melhor palavra para essa definição? O jeito de viver, a way of life or living of a person or group. Que letra? Pode falar, prof? Pode falar. Lifestyle. Lifestyle, estilo de vida. Muito bem. Then we're gonna have here the act of process of consuming. O ato de processar, ok? De como acontece o consumo. Esse tá fácil, hein? Consumption. Consumption, isso que é o consumismo. Gente, a gente vai falar sobre isso, tem muito a ver com consumismo no impacto ali do meio ambiente, né? Não sei se vocês se lembram ali do Colégio Evangélico, atrás tem um brechó, né? E aí eles falam consumo consciente, moda reciclável, né? Então também é uma atitude, às vezes, né, em vez da gente comprar uma roupa produzida, nova, né? Que está gerando movimento em fábricas, poluição, o uso de brechó, roupas usadas também. A gente está reduzindo o impacto no meio ambiente de uma forma também. Muito bem. The natural environment in which species or group of species lives. Então, o meio ambiente natural, qual as espécies ou grupos de espécies moram. Também já tem uma palavrinha que está dando a dica aí. Habitats. Yes, that's it. So we have letter D. And capable of being continued with minimal long-term effect on the environment. Capacidade de continuar, existir com o mínimo efeito, impacto, né? Ali na sociedade, ok? No meio ambiente. Isso tem muito a ver com o que eu acabei de falar de brechó, ok? Sustainable, que é o que a gente chama de sustentabilidade. Okay? Então, eu estou gerando menos impacto no meio ambiente quando eu estou comprando num brechó, por exemplo. Eu estou gerando menos impacto no meio ambiente quando eu compro alface do meu vizinho de bairro lá que tem uma mini horta que ele cultiva em casa, não está usando nenhum outro produto que vai exigir algo fabricado
ali, quando eu estou comprando orgânicos, por exemplo, ok? And the last one, people. We have letter C. Environment. Ok? Very good. Okay, people, that's it. So, in questions number 3, ele nos convida a usar um dicionário para transformar as palavras. Então, existem muitas palavras em inglês cujo nós podemos transformar a classe gramatical dela. Por exemplo, posso transformar consumismo em consumo, ok? Posso transformar aqui sustentabilidade por sustentável. Então, eu posso transformar advérbios em adjetivos, eu posso transformar verbos em advérbios, ok? E é isso que ele está nos convidando. Como eu sei, quem tiver com computador, às vezes você não tem o dicionário, mas você pode usar até um tradutor aí de internet para que nós possamos pesquisar, tá? Tem um tradutor, que não é bem um tradutor, é um dicionário em inglês, eu gosto bastante, às vezes você vai falar, teacher, mas eu não entendo, né? Lendo no inglês, mas ele vai te dar sinônimos dessa palavra, que é o que o exercício nos mostra, né? A origem da palavra, de onde veio, vai aparecer essa palavra com algumas alterações no fim ou no começo dela, que é o que faz a variável gramatical dessa palavra, tá? Então, nós vamos fazer aqui da letra A. Então, ele fala, transform the noun. O que é noun? É o substantivo, noun. Quando eu falo noun, é substantivo. Consumption, yes, into a verb. Então, palavras consumption, yes, consumo. Para eu transformar ela num verbo, que verbo que ele ficaria aqui em português mesmo? Consumo viraria o quê? Qual verbo? Qual ação? Consumir. Consumir. Então, em inglês, se vocês pegarem qualquer dicionário, vai mudar pouca coisa. Para ela transformar ela num verbo, vai virar consume, ok? Consume, é o verbo consume, consumir. Na letra B, ele quer que a gente transforme de novo um noun, que é um substantivo, em um adjetivo, ou seja, em algo que dá qualidade. Então, eu tenho aqui environment. Eu tenho vários modos de transformar um substantivo em adjetivo em inglês. E um deles, não sei se vocês já estudaram na língua portuguesa, é o sufixo. Sufixos são letrinhas que vêm após a palavra e prefixos são letrinhas que vêm antecedendo a palavra original. Então, eu tenho o substantivo environment, meio ambiente, quero transformar num adjetivo, numa qualidade. Como eu transformo meio ambiente para uma qualidade, por exemplo? Posso falar que eu tenho uma preocupação com toda a natureza. Então, eu posso falar que eu tenho uma preocupação ambiental, ok? Se meio ambiente é environment, ambiental, que seria já qualificando essa palavra, eu só vou acrescentar o sufixo ao, environmental, ok? Mudei. Saúde, obrigado para mim. O sufixo ao. Ok. E na letra C? Ele quer que eu transforme agora o adjetivo sustainable, sustentável, para um substantivo. De novo, eu vou usar um sufixo. Vai mudar pouca coisa na palavra. Ok? Então, sustenta seria sustentable, o adjetivo. E agora, para transformar no substantivo, ok? Em sustentabilidade, vai ficar sustentability, ok? Então, eu transformo as palavras mudando somente o comecinho ou o finalzinho dela.
E o último aqui, eu tenho treat, yes? Trato, que é um substantivo, ok? Para transformá-lo num adjetivo, vou mudar também o sufixo aqui, ó. Opa, esqueci um R, né? Treating, ok? Muito bem, pessoal. Por hoje nós vamos parar por aqui. Agradeço, então, a sua participação na aula de hoje, 7º ano. Ok? Quem quiser buscar a prova está disponível na escola. See you next class. Have an excellent rest of week. Ótimo finalzinho de semana para vocês. Bye, bye.